Foi um Thursday Night Football com cara de Thursday Night Football, né? Não foi um grande jogo, mas teve um grande final. Essa vitória do Seattle Seahawks sobre o Arizona Cardinals teve seus momentos de emoção ali na reta decisiva e a gente vai falar dessa partida. Acertei o primeiro palpite da semana 4 e é hora de dar os palpites para o restante dos jogos do final de semana. Então, fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira, querendo o seu like, a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, os seus palpites para os jogos também, né? Cada uma das partidas, quero saber o que você está pensando. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, você ajuda a manter esse trabalho vivo e tem as vantagens lá, tem o grupo no Telegram que a gente fica batendo papo, é bem legal, bem divertido, tem o Amigo Ligado Plus, que dá direito a uma videochamada que a gente faz uma vez por semana, segunda-feira rola, é bem legal, chamada exclusiva para a gente conversar de NFL e outras coisas, né? Então colabora, você mantenha o trabalho vivo e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vou começar. Você percebe que eu estou em casa hoje, né? Tô mais tranquilo. Hoje eu estou de folga, vou trabalhar no sábado, então tem a folguinha aqui na sexta-feira. Mas vou pedir para você dar aquela moral pro Gol aqui embaixo na descrição. Tem lá o link do canal do YouTube do Gol. Saiu um podcast ontem muito bom. A gente está conversando sobre jovens talentos, jogadores. Tem jogador de 15 anos aí que está pintando com grande promessa no futebol inglês, futebol mais focado um pouquinho mais no futebol europeu, mas também falando de brasileiros. E aí eu peço que você dê aquela moral também lá no Gol. E agora vamos falar desse Thursday Night Football. Vou dividir a tela meio a meio, por mais que esteja em casa, eu gosto de fazer assim. Gostei assim, acho que conta melhor a história. E a gente vai falar dessa vitória do Seattle Seahawks para cima do Arizona Cardinals. Uma boa vitória, né, pro Seahawks, que duelo de divisão fora de casa em semana curta, não importa muito o placar. O placar foi apertado, mas não deveria ter sido. O Seattle dominou o jogo, controlou a partida. Não foi uma grande partida, você percebe aqui pelos placares, né? A equipe do Arizona Cardinals fez um jogo, né, que em alguns momentos é o que eu tenho esperado do Arizona Cardinals. É um time que parece que não tem senso de urgência, é um time que parece, sei lá, cara, parece estar disputando pontos corridos, Brasileirão, terceira rodada, um jogo de sábado à noite. Essa é a sensação que eu tenho do Arizona Cardinals em campo, sempre. É um time que, tá bom, se perder tudo bem, tem 38 rodadas. Não é assim que funciona a NFL, meu amigo. E aí, na hora que a água bateu na bunda, no final do jogo, foi lá e buscou alguma coisa. Jogou com inteligência, com assertividade, com agressividade. Essa foi a sensação, que na hora do vamos ver, apareceu. Mas no resto do jogo, tava lá. E Seattle perdeu chances de matar essa partida. Vou começar elogiando o Sam Darnold, que fez mais um jogo seguro, 18 de 26, 242 jardas passadas, um passe para touchdown, foi sacado 3 vezes e é interessante porque é a quarta partida dele, você percebe que ele está bem confortável nesse ataque, ele está funcionando bem, ele tem as suas conexões, mas quando vem a pressão ele sofre, não sei o que, ele vê fantasma, o meme de sempre. Sim, é como se fosse uma exclusividade do Sam Darnold, como se ele fosse o único quarterback da NFL que sofresse sob pressão. Ele é um pocket passer, ele precisa ter espaço, mas ele faz boas leituras. Teve uma conexão com o Jake Bobo, inclusive, né? Que ele mostra muito bem a progressão. Tendo um tempinho para ele fazer a leitura, ele olha ali de um lado, ele olha do outro, ele vê que não tem nada, e aí ele percebe o Bobo partindo pelo meio aqui, entrando, fazendo uma rota para entrar aqui no meio do campo, e ele tem o passe no momento certo. O passe vai um pouquinho para trás, o Bobo acerta o corpo e faz a recepção, mas isso mostra a segurança que ele tem. Ele é um bom quarterback, tá? Ele é um bom quarterback, é um bom quarterback para você ter no seu time. Ele é suficiente para ganhar o Super Bowl? Talvez seja. Talvez seja. Eu tava vendo um comentário do Sherman sobre o Russell Wilson, e aí ele alertou a história. Pô, o Russell Wilson ganhou o Super Bowl quando tinha Legend of Boom, né? Então, uma defesa forte. Fora daquela defesa, ele não conseguiu fazer nada. Não é assim. Ele é um bom quarterback, mas, de fato, quando você tem uma boa defesa, vai pegar um quarterback que talvez sozinho não levasse um time adiante. Eu já vi o Tom Brady colocar um time horrível, né, a defesa que era péssima lá em 2011, levar até o Super Bowl. Né? Mas são poucos que conseguem fazer isso. Muitos são prejudicados por isso. Olha o Joe Burrow no ano passado. Um bom ataque que não consegue resistir com uma defesa fraca.
o Mahomes conta com uma boa defesa. Por isso que o ataque anêmico dos Chiefs consegue vencer os seus jogos apertados, porque a defesa segura o placar mais baixo. Então tá aqui, Sam Darnold é capaz de levar esse time mais adiante, por mais que tenha a história sempre de que ele não é, o ano passado ele fracassou. Não é assim que funciona. É... bom jogo do Sam Darnold. Um jogo do Kyle Murray que, bom, 27 de 41, 200 jardas, 2 passos para touchdown. As 2 interceptações eu não vou jogar na conta dele, tá? Sinceridade. Muito mais do Marvin Harrison. É impressionante. No final do jogo conectou, mas o Marvin Harrison, a primeira interceptação, o passe é certamente num ponto em que o Harrison tinha que estar, mas o Harrison parou no meio da rota, desistiu, né? Eu vi o comentário, achei perfeito também. O controle parou de funcionar e aí o cara para, né? É assim que funciona. E foi interceptado, e aí deu sorte ainda, porque a interceptação, o cara sofreu um fumble do próprio colega e a bola ficou com a Arizona ainda, acabou tendo um ganho de jardas. E a segunda, ele fica pipocando a bola, entrega nas mãos do Jones, acho que é que faz a interceptação. Absurdo, né? É um erro tremendo. A estatística vai para o Kyle Murray, mas não é culpa dele, eu vou aliviar. Mas mesmo assim, não é um cara. O Kyle Murray tem um jogo que você fala, putz, sério. Teve uma hora que ele foi pro slide, ganhou uma jarda. Dava pra tentar alguma coisa a mais, e é um momento que você está perdendo, que você tem que buscar, né? O cara tá distante ainda, mas ele já foi pro slide. Eu acho que é um pouco de birra já do Kyle Murray. Eu não sei, eu acho que falta vontade para ele, né? Sei lá. Mas o Marvin Harrison acabou o jogo com boas estatísticas porque a reta final dele foi boa. Teve um passe para touchdown, uma recepção para touchdown ali. O Trey McBride acaba sendo o cara ainda desse time. Então, 7 recepções, 52 jardas, em momentos importantes, em conversões de quarta descida, inclusive com o McBride. O Wilson fez uma boa recepção numa conversão de quarta descida, né? Na reta final ali do jogo também. Trey Benson, que entrou, né, no lugar do Connor, teve mais corridas aqui. Um rendimento misto, mas é porque todo o ataque não funcionou tão bem assim. O Demercado acabou tendo uma recepção para touchdown do empate do jogo. Muita gente falou assim, pô, podia ter ido para tentativa de 2 pontos. Eu não sei. Pelo que estava ainda a equipe do Arizona Cardinals, sem um ataque funcionar de fato ali, eu não sei o quão vantajoso seria aí para a conversão de 2 pontos. Podia ter ido na primeira, porque a estatística fala, porque aí você tem, se você fizer os 2 pontos, depois basta chutar um field goal. Se você não fizer, talvez ali naquela primeira, porque meio que estava perdido, mas você quis dar uma esperança para o seu time seguir lutando, então, não vou criticar. Eu acho que jogou correto. A gente tem outros pontos para analisar. O Smith Indigba, falei que era um bom alvo, ficou quieto o primeiro tempo, o segundo tempo apareceu bem, né? 4 recepções, 79 jardas, incluindo a recepção que dá a posição de campo para o time anotar o touchdown. Vou colocar aqui o play-by-play, né, para a gente ver aqui. Você vai ver que não foi um grande jogo, foi um bem cara de Thursday Night, e o domínio do Seattle Seahawks era grande, né? A sensação foi até estranha quando eu olhei no placar e vi um empate, porque parecia que estava controladíssimo. Esse field goal aqui poderia ter sido um touchdown, né? Até chega a ter o touchdown, tá tendo comemoração dentro de campo, e aí tem um holding que foi marcado, polêmico, o holding do Smith Indigba. O Indigba reclama com o juiz ainda ali, né? Vai lá e fala ali, fica bravo, né, com o Alex Camp, que olha com uma cara feia para ele, mas tá lá, voltou, virou só um field goal, então não matou o jogo aqui. Tem o touchdown pro Marvin Harrison, temos um jogo, perde um field goal, que tudo queria dar emoção, né? Trouxeram para cá o Myers, que é um cara que tem, o EV até falou, né, recordista da franquia em chutes de 50 jardas ou mais, perdeu o field goal. E aí, depois do touchdown do empate, vem o kickoff, que acaba sendo errado, né? O Ryland, ele chuta e a bola não atinge a landing zone, e aí coloca o time na linha de 40 jardas, dá posicionamento de 40 jardas. Se fosse um touchback, seria 35. Faria diferença? Não sei. Não acho que a culpa seja só do cara, não. O problema é isso aqui, ó. Essas 22 jardas. Esse passe que tem do Darnold para o Smith Indigba de 22 jardas já coloca o time em field goal range, né? Já coloca lá no campo de ataque. E o seguinte, né?
não tinha. Cara, tinha que estar todo mundo marcando o Smith Njigba, ele era o alvo óbvio. Então, acho que deu uma bobeada aqui o Arizona Cardinals, mas é um time que eu falei. Eu acho que falta um pouquinho de um chacoalhão ali, um 220, meter um choquezinho nesse time para ele funcionar, porque só funciona no segundo tempo, quando tá tudo dando errado. É um time que não tem, sei lá, tesão, né? Não sei que termo usar. Bom, deixa aqui embaixo o seu comentário, acho que a gente já falou até demais para um jogo que não foi assim tão maravilhoso não, tá? Vamos lá, vamos falar os palpites para o final de semana. Deixa eu pegar aqui o calendário para mim, para eu ir olhando cada uma das partidas, que a gente já começa já nesse domingão, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, né? Porque tem a série internacional começando lá, o primeiro jogo na Irlanda, o jogo em Dublin, no Croke Park. E nós teremos o Minnesota Vikings contra o Steelers. Pittsburgh Steelers é o mandante, né? O Steelers 2-1, o Vikings 2-1 também. Dois times que eu tenho meus pés atrás, mas assim, o Carson Wentz vai jogar mais uma vez, né, no lugar do DJ McCarthy, e eu acho que funciona, né, uma defesa forte. Os Steelers têm que agradecer demais os Patriots pela vitória da semana passada. Os Patriots tentaram de todas as formas perder até conseguirem ser bem-sucedidos nessa derrota, e eu não acho que os Vikings vão cometer os mesmos erros que os Patriots. Vou ficar com a vitória dos Vikings. Os placares eu vou colocar amanhã, né, na aba comunidade, porque eu fico esperando alguns reports aqui de lesões, quem joga, quem não joga. Palpite de placar é amanhã, mas hoje eu falo quem vence. Então eu vou de Minnesota Vikings. Depois, começando o horário das 2 da tarde, teremos Falcons e Commanders. Dúvida bem grande aqui é se o Jaden Daniels vai jogar. Estava limitado na quarta, na quinta-feira. Disse que pode jogar, ele falou que a imprensa falou que ele se sente muito bem, depende só dos médicos se vão liberar ele ou não. Isso pode mudar muita coisa. Os Commanders que não devem ter o McLaurin também, né? Tá com um problema muscular, é quadríceps. Mas o AJ Terrell, que é o principal cornerback da equipe dos Falcons, também é dúvida, também não deve jogar. Tem o fator vingança, Dan Quinn, né? Reencontrando o seu ex-time. É um jogo difícil, cara. Eu acho que o Jaden Daniels pode mudar completamente esse tipo de leitura. Não sei como que o Michael Penix vai agir contra uma defesa do Dan Quinn. Eu vou mudar meu palpite. Eu tinha colocado Falcons aqui. Eu vou de Commanders. Eu vou de Commanders. Eu acho que os Commanders vão vencer esse jogo, tá? Eu não tô confiando assim na equipe. Eu acho que a ideiazinha do jogo da lei do ex vai funcionar, tá? Então eu vou de Commanders vencendo esse jogo. Cleveland Browns e Detroit Lions, aqui não tem muito o que pensar. Eu vou de Detroit Lions, né? O Myles Garrett é um monstro, essa defesa dos Browns é muito boa mesmo, mas tem que marcar ponto, porque o ataque é muito ruim. E o Goff e companhia já mostraram que tem um bom material, né? Eu acho que eles não vão cometer os mesmos erros do Green Bay Packers na semana passada, jogando em casa. Vou ficar com uma vitória do Detroit Lions. Tennessee Titans e Houston Texans, ganha quem não assistir. Brincadeira. Mas é um jogo meio que sem vencedor. Acho que são dois times que, nossa, me incomodam demais. 0-3, jogos chatos de ver. A gente tá falando de um time que tem o Ward, que é o QB mais sacado da NFL. Em 3 jogos foram 15 sacks, 5 sacks por jogo, né? A média que ele tem. Os Texans, pior time na red zone. Foram só 4 idas às 20 últimas jardas do campo e nenhum touchdown anotado nessa situação. Semana passada deixou bastante a desejar, né? Tendo as chances, os Jaguars chamando o time para o jogo. Não gostei, não gostei mesmo. Texans pode estar sem o Derek Stingley, mas, cara, não, os Titans estão ainda muito fracos, estão muito atrás e vai dar Texans porque alguém tem que vencer, né? Depois nós teremos o Carolina Panthers contra o New England Patriots, o jogo lá no Gillette Stadium. Os Patriots tentando vencer a primeira em casa, perderam as 2 partidas que fizeram em seus domínios. E a expectativa é da volta do Christian Gonzalez. Isso é ótimo para tentar marcar aqui o Tetairoa Macmillan, que é um baita de um recebedor. Os Patriots precisam parar de cometer tanto erro, tantas faltas bestas, tantos turnovers, tantos fumbles, né, principalmente. E
É um jogo decisivo para os Patriots. Os dois times estão 1-2. Eu acho que os Patriots, se perderem aqui, cara, meio que acaba a chance de playoff, né? Por mais que seja semana 4 ainda, eu não vejo o calendário. Não é um calendário tão fácil, porque tem confronto divisional. E os jogos. O jogo mais fácil que era para ter vencido já perdeu, que era contra os Raiders. A gente tá vendo os Raiders agora, né? Eu vou ficar com os Patriots vencendo, mas sem convicção nenhuma, né? Sempre que eu aposto nos Panthers, os Panthers perdem. Então, deveria apostar nos Panthers. Mas, sei lá, vou torcer para os Patriots. Né? É isso que eu vou dizer. Los Angeles Chargers e New York Giants. Esse é o jogo para ser visto. Esse é o jogo que eu quero ver. Porque tem o Jackson Dart, né, em campo, que essa decisão do Brian Daboll pronto não tá. Ele mesmo, Daboll mesmo falou, nenhum calouro vai estar pronto para jogar. Não é uma boa contra uma defesa muito forte. Contra o Harbaugh. O Harbaugh tá 8-2 contra quarterbacks calouros. É um cara que é inteligente, que sabe parar, que conhece, né? O Dart estava no college football quando o Dart estava lá em ação, conhece ali o que é o Dart. Eu não. É ruim se falar, você olha um time que tá 3-0 e o outro time tá 0-3, é meio óbvio que o 3-0 é favorito, e eu vou ficar com a vitória dos Chargers. Acho que vai ser um jogo que vai ter seu equilíbrio, porque tem alguns probleminhas aqui no time dos Chargers. Acho que os Chargers se prepararam muito bem para esses 3 primeiros jogos que eram dentro da divisão, né? E agora vai ter esse fator novo, que é a entrada do Jackson Dart, mas ainda acho que é um time melhor, é um time mais completo, e eu vou ficar com a vitória dos Chargers, mas é um jogo que vai ser interessante, até porque a gente tem a curiosidade de ver o Dart em campo. Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers, bom jogo também no mesmo horário, jogo com cara de playoff. Tampa Bay Buccaneers teria uma boa chance jogando em casa, mas o Mike Evans está fora, tem chance do Wirfs jogar, assim como o Godwin pode voltar, né? Pode estrear. Tem o Egbuka funcionando bem, tem o Baker que é difícil aceitar perder, mas eu vou ficar com os Eagles. Os Eagles mais time, mais seguro, é um time que mostrou que é capaz de vencer pelo chão, é um time que é capaz de vencer pelo ar se precisar. Então, se a coisa apertar, eu vou ficar com a equipe dos Eagles vencendo, principalmente depois do que eles fizeram na semana passada contra os Rams, né? Então, eu acho que os Tampa Bay Buccaneers têm uma chance, porque o Baker é lutador, eu não gosto de apostar contra o Baker, mas vou de Eagles. Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. É o segundo teste para valer do Indianapolis Colts, né? Primeiro foi contra os Broncos e eles venceram. Venceram daquela forma, venceram com os Broncos chamando, os Broncos estavam meio lento, também não venceram muitos jogos, né? Os adversários que enfrentaram os Colts até aqui estão 1-8 na temporada, então, né, calendário ajudou um pouquinho esse começo sensacional, mas os Rams têm armas para te machucar, que aqui vai ser um teste muito bom. Ele tem um jogo terrestre consistente, é um jogo terrestre que abre espaço para ótimas opções aéreas. Você tem o Stafford, um quarterback inteligente, e você tem um treinador muito inteligente que tem uma defesa forte que vai conseguir pressionar o Daniel Jones. É muito provável que o McVay jogue a partida para o Daniel Jones. Fala assim, tá bom, vai lá e ganha. Eu vou tirar o Jonathan Taylor aqui dessa equação, vou parar esse jogo terrestre e eu quero ver o que você consegue fazer. Né? Então eu acho que vai ser um desafio bem legal. Aqui o meu favoritismo ele é destacado para a equipe dos Rams. Acho que os Rams são mais time, mas não quer dizer que se perder, tá vendo? Os Colts serão uma mentira. Não vou tomar conclusão. Acho que tem um favoritismo claro, até por jogar em casa, até o horário faz diferença, né? Todas as questões aqui interferem nessa partida, mas eu quero ver como os Colts vão se portar. Fazendo um bom jogo, disputando, ok. É um time que vai me convencer mais sobre a sua realidade, não uma história de calendário fraco. Mas se tomar um atropelo, aí eu já vou ficar com o pé atrás falando, tá, é mais dentro do que eu tinha imaginado antes de começar a temporada. Teremos também Jacksonville Jaguars e San Francisco 49ers, mais um time da AFC Sul indo para a costa oeste. E os Lesioniners, quer dizer, os 49ers, com seus problemas diversos, né? Aliás, até falaram lá, o Ayuk não volta tão cedo, a expectativa de voltar até a semana 6, parece que não vai ser tão assim, parece que tinha mais problema do que era, bom... mas eu não consigo confiar 100% nesses Jaguars. Acho que vai ser um jogo interessante, é um time
que é capaz de dar luta. Eu quero ver esse conflito, né, do Shanahan com o time do Cohen. Acho que vai dar uma coisa legal aqui. O Trevor Lawrence precisa parar de tanto turnover, é um problema que ele precisa resolver. Ele tá errando demais. Quero ver um pouquinho mais do Travis Hunter nesse time. Eu vou ficar com os 49ers vencendo mais essa partida. Um jeito apertado. Um jeito apertado, mas porque eu não confio assim 100% nos Jaguars, apesar de achar que é um time que deve, para mim, ainda levar a divisão, tá? Depois a gente vai para as 5h25, na hora de Brasília. Belo jogo aqui, né? Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens. Jogo lá no Gerrard Stadium at Arrowhead. O Gerrard Field, né? At Arrowhead Stadium. E, cara, esse jogo aqui, carinha de playoff também, né? E aí a gente fala, cara, um desses dois times vai começar a temporada 1-3. Vai terminar a semana 4, 1-3. Isso aqui é bizarro imaginar. Os dois times venceram uma partida, perderam dois jogos, campanhas idênticas nesse momento e jogo de desespero já, por mais que ainda veja caminho para quem quer que perca, né? Acho que esses times ainda têm totais condições de chegar nos playoffs, mas já dá aquele arzinho do tipo assim, vou para os playoffs ou eu vou de fato competir, né? Qual que é a sensação? Isso a gente está falando, não terminou o mês de setembro ainda, tá? Os Ravens têm conseguido fazer ponto. Isso aqui me joga um favoritismo para a equipe do Baltimore Ravens, porque o problema dos Ravens tem sido impedir os pontos dos adversários. A defesa tem tido problema, você tem tido questão de lesão também, o Madbury que também não vai jogar a partida, mas os Chiefs não têm o ataque explosivo como foi dos Lions. Então eu acho que é muito longe disso, aliás, né? Os problemas ofensivos da equipe do Kansas City Chiefs vão ser sentidos e podem ajudar muito bem a equipe dos Ravens. Os Ravens vão encarar uma defesa forte, mas já encararam defesas fortes e conseguiram produzir estragos, tá? A questão é que a defesa não tem conseguido parar. E eu acho que os Ravens vão conseguir fazer pelo menos, sei lá, 27 pontos. E 27 pontos hoje parece um número inatingível para a equipe dos Chiefs. É um time que vence aí com 20, 23 pontos, né? É um número muito alto, 27. Incrível. A gente está falando do melhor quarterback da NFL. Eu vou de Ravens, mas os Chiefs dão um jeitinho de vencer, né? Não dá pra... Eu tô 100% com os Chiefs esse ano, tá? 100%. Cravei todas, que vence que perde. Vamos ver se esse aqui vai ser, mas por enquanto eu tô 3-0 com relação ao torcedor dos Chiefs que tava achando que ele vencer todos os jogos. Vamos lá. Sunday Night. Não, mesmo horário ainda. Mesmo horário. Tem Chicago Bears e Las Vegas Raiders. Se você não estiver assistindo Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, você está errado, tá? Você pode assistir Colts e Rams, você pode assistir 49ers, Jacksonville Jaguars, mas Ravens e Chiefs é o jogo para ser visto na segunda faixa. Bears e Raiders vão jogar no mesmo horário. Os Bears vencem, mas vai estar na telinha do cantinho, tá? Sunday Night, Green Bay Packers e Dallas Cowboys, retorno de Micah Parsons ao AT&T Stadium, falou que vai ser ruim se ele for sacar, o Dak Prescott são muito amigos, não sei o quê. Eu entendo, vai ter a parte emocional. Eu vou de Packers. Os Cowboys venceram os Giants e mesmo assim fizeram o Russell Wilson parecer um candidato a MVP, né? Então eu acho que a defesa vai sofrer bastante. Os Packers sofreram contra uma defesa forte da equipe dos Browns, bobearam, deveriam ter sido mesmo assim, mas bobearam na reta final. Contra o Dallas Cowboys, eu acho que o Jordan Love não vai ter tanto problema e eu fico com uma vitória da equipe dos Packers com certa margem de segurança, tá? Acho que os Cowboys são um time fraco ainda. Monday Night, a gente tem dois jogos que dá para espremer um pouquinho, né? Porque tem o confronto valendo a ponta da AFC Leste no próximo draft, o New York Jets contra o Miami Dolphins. Um jogo, posso jogar moeda para cima, tô sem moeda, tem uma ficha aqui de Vegas, né, para decidir o que eu vou fazer. Vegas, Jets e tem um QR Code lá, eu vou de Dolphins e deu Dolphins, então eu vou de Dolphins, tá? É mais ou menos isso. A minha sensação é essa, mas jogando em casa, eu vou confiar no Tua e é a última chance que tem o McDaniel. A minha sensação é essa, que se perder para esses Jets, que está numa total reconstrução, que tem vários problemas, que tem várias dúvidas,
aí pode fechar ali e começar as coisas. Eu vou de Miami Dolphins vencendo esse jogo, meio que na moeda. Acho que seria meu palpite, mas a moeda também foi pro meu lado do meu palpite. Denver Broncos e Cincinnati Bengals, que começa às 9h15 da noite do horário de Brasília, começa às... tô colocando tudo aqui embaixo, né? Bengals, muito mal, né? Mal demais semana passada. Tem o Burrow, eu acho que perde muito. Não que o Bo Nix tenha feito coisas encantadoras, mas é mais time. É um time mais arrumado, jogando em casa. Eu vou ficar com o Denver Broncos vencendo esse jogo, mas a gente vai voltar a falar também na segunda-feira. Vai ter live também, vai ter comentário. Eu não sei se vai rolar live no domingo, como eu falei que talvez a gente fizesse no primeiro horário, porque tem uma gripe me pegando e eu não sei se vou ter voz suficiente para isso. Tá? Então vamos ver. Vou deixar on hold. Você se liga aqui no canal. Você se inscreve, clica no sininho para ser notificado e também vai pegando as notificações que eu vou colocando lá. Vou avisando nas minhas redes sociais. Mas eu não sei porque tem uma gripe que tá chegando aí, tá? É isso. Deixa seu palpite. E aquele abraço. Valeu.